Você já se sentiu tentada a imaginar como seria deixar seu marido imperfeito e encontrar outra pessoa? Nancy DeMoss Wolgemuth nos lembra que não existe marido perfeito. É utopia pensar que existe uma vida livre de problemas deste lado do céu. Você pode ter todos os seus sonhos e fantasias de um marido ideal e pensar: se eu não fosse casada com esse homem, se eu pudesse estar casada com fulano de tal, que é muito mais piedoso. Toda situação e circunstância da vida tem seus desafios. Não há uma existência livre de problemas deste lado do céu. A vida é difícil, mas Deus é bom. Este é o Aviva Nossos Corações, com Nancy DeMoss Wolgemuth, autora de Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, na voz de Renata Santos. Tantas mulheres deixam seus maridos e correm atrás de outro homem apenas para descobrir que a nova situação é pior que a primeira. O que elas pensam que será um final de conto de fadas, na verdade, as lança em uma crise pior. Aqui está Nancy para nos dar discernimento. Ela está ensinando a partir da história bíblica de Abigail. A série se chama Abigail, Como Viver com Pessoas Difíceis na Sua Vida. Se você perdeu algum episódio, pode ouvir as transmissões anteriores em www.avivanossoscoracóis.com. Este é um relato poderoso. Tenho sido tão desafiada pela vida de Abigail. Esta mulher estava em uma situação muito, muito difícil, casada com um homem cujo nome, Nabal, significa insensato. E ele vivia o significado de seu nome ao pé da letra. Chamamos essa série de Como Viver com Pessoas Difíceis na Sua Vida. Esse insensato pode ser um marido, um colega de trabalho, um filho ou filha que está resistindo a Deus. Pode ser um parente, um vizinho, alguém da sua igreja. Pense nessa pessoa e encontre em Abigail algumas importantes instruções. Você não achará todas as respostas que você precisa neste trecho, mas receberá umas dicas sábias sobre como lidar com os tolos em sua vida. Quando terminamos a última sessão, Nabal havia acabado de morrer. Ele, na verdade, entrou em coma ou ficou paralisado por um derrame ou algo assim. 10 dias depois ele morreu. O Senhor o matou. As Escrituras deixam muito claro que foi o Senhor quem tirou a vida dele. Você não acha que Abigail e Davi ficaram felizes nos anos seguintes por não terem sido responsáveis por tirar a vida de Nabal? Davi certamente havia sido tentado a fazer isso e até tentou. Abigail, não sabemos se ela já havia sido tentada, mas vemos que ela viveu uma situação difícil por muitos anos. Queremos chegar ao último capítulo da história, que termina um pouco melhor do que onde terminamos na última sessão. Estamos lendo em 1 Samuel, capítulo 25, começando no versículo 39. Quando Davi soube que Nabal estava morto, disse: Bendito seja o Senhor, que defendeu a minha causa contra Nabal, por ter me tratado com desprezo. O Senhor impediu seu servo de praticar o mal e fez com que a maldade de Nabal caísse sobre sua própria cabeça. Davi pôde deitar a cabeça no travesseiro à noite e dormir em paz, mesmo que estivesse no deserto, deitando a cabeça numa pedra. Ele pôde dormir em paz porque sabia que Deus era quem havia trazido este assunto a uma conclusão. Não tente resolver questões com suas próprias mãos. Davi havia aprendido a deixar o Senhor se vingar dos insultos que ele recebia. Quando os insultos vierem, não os tome para si, não retalie, não se torne um Nabal. Davi precisaria dessa lição quando enfrentasse o próximo Nabal em sua vida, que ele enfrenta no próximo capítulo, o rei Saul. Saul estava por perto e Saul estava antagonizando Davi. Mas no capítulo 26 de 1 Samuel, Davi terá novamente a chance de tirar a vida de alguém, de Saul. Acho que ele aprendeu alguma coisa com essa experiência. Não se vingue, deixe Deus se vingar do mal. Deus o fará no tempo dele e do jeito dele.
Foi muito rápido com Nabal. Com Saul, demorou anos. Deus pode não vingar o mal rapidamente com o Nabal em sua vida. Deus pode não vingar o mal feito a você durante a sua vida, mas Deus vingará o mal. Não fique em casa orando, ó Deus, vingue-se do meu Nabal. Porque você se torna um Nabal quando ora dessa maneira. Você se torna uma pessoa insensata e Deus terá que se vingar de você por ser vingativa. Assuma o coração misericordioso de Deus que, como ouvimos na última sessão, é longânimo. Ele deseja que todos se arrependam e que nenhum pereça. Se você está casada com um Nabal, ou se trabalha para um Nabal, ou se é pai ou mãe de um Nabal, ore para que Deus poupe a vida dessa pessoa e transforme o coração dela antes que seja tarde demais. É uma lei do universo. Provérbios 29, versículo 23. O orgulho do homem o humilha. Foi isso que aconteceu com Nabal. Se você é uma pessoa orgulhosa, uma pessoa severa, de coração duro, uma pessoa que não teme ao Senhor, talvez esteja ouvindo este programa por algum motivo, talvez você nem saiba por que está ouvindo hoje, mas você está ouvindo e é uma pessoa orgulhosa. Posso te garantir que o seu orgulho vai te derrubar, vai te destruir. Você vai se autodestruir. Se houver tendências parecidas com as de Nabal em seu próprio coração ou em suas relações com os outros, isso te fará cair. Mas Provérbios 29, 23 continua dizendo: mas o de espírito humilde obtém honra. Foi o que aconteceu com Abigail e foi o que aconteceu com Davi, que acabou se humilhando em sua resposta, revelando o seu coração. Deixe o Senhor lidar com os Nabais em sua vida, aqueles que te prejudicam, e não se torne como eles. Quando Davi foi maltratado por Nabal, quando um Nabal entrou na vida de Davi, ele teve uma escolha. Vou responder como Nabal e me tornar um tolo como ele? Ou vou responder como Abigail, que acabou influenciando Davi a desistir de seu plano de vingança? Continuando em 1 Samuel 25, versículo 39. Então Davi enviou uma mensagem a Abigail, pedindo-lhe que se tornasse sua mulher. Seus servos foram a Carmelo e disseram a Abigail: Davi nos mandou buscá-la para que seja sua mulher. Ela se levantou, inclinou-se, rosto em terra, e disse: Aqui está a sua serva, pronta para servi-los e lavar os pés dos servos de meu senhor. Abigail logo montou num jumento e, acompanhada por suas 5 servas, foi com os mensageiros de Davi e tornou-se sua mulher. Você não vê humildade, um coração humilde na resposta de Abigail? Não sou digna disso. Não mereço ser esposa do homem que será rei, esposa de um homem que tem um coração para Deus. Abigail conhecia as promessas de Deus para Davi. Não sabemos se Deus as havia mostrado divinamente a ela ou se ela tinha ouvido histórias sobre Davi sendo ungido para ser rei. Mas ela sabia quem era esse homem e não se via digna ou merecedora de ser sua esposa. Ela disse: Deixe-me apenas ser uma serva para lavar os pés dos servos do meu senhor. Um coração humilde. Abigail acabou se casando com um homem cuja vida havia sido influenciada por seu discernimento e discrição. Seu discernimento, sua discrição, sua sabedoria o tornaram um homem melhor, o mantiveram longe do pecado em um momento de fraqueza, em um momento de raiva, fora de caráter. Sua abordagem bem pensada, seu espírito, ao se aproximar de Davi, o salvou, impedindo-o de fazer o que ele pretendia fazer. Esse é o homem com quem ela acaba se casando, o homem em cuja vida ela investiu. Parece um final de conto de fadas, não é? Todos viveram felizes para sempre. Mas lembre-se, para que você não se pegue fantasiando sobre tal situação, sair da sua vida com um Nabal
e viver num relacionamento tranquilo e agradável. Lembre-se de que, mesmo depois de se casar com Davi, a vida de Abigail não foi um mar de rosas. Para começar, Davi tinha várias esposas. Você vê isso no versículo 43. Neste ponto, ela era uma das 3 esposas. E então, por anos, não sabemos por quanto tempo, ela teve que vagar com ele e sua gangue de 600 homens como fugitivos no deserto. A tristeza ainda não havia terminado na vida dessa mulher. Quero ressaltar que não importa em que estágio ou fase da vida você esteja, a vida é difícil. Não há uma existência livre de problemas deste lado do céu. Você pode ter todos os seus sonhos e fantasias de um marido ideal e pensar: se eu não fosse casada com esse homem, se eu pudesse estar casada com fulano de tal, que é muito mais piedoso, ou como eu adoraria estar casada com um Davi. Sério? Um homem cujo humor vacila? Um homem propenso à depressão? Um homem com problemas com mulheres? A verdade é que toda situação e circunstância da vida tem seus desafios. Não há uma existência livre de problemas deste lado do céu. A vida é difícil, mas Deus é bom. Deus está santificando e redimindo esta criação caída, e isso inclui você. Haverá um final de contos de fadas para a sua vida, se você é filha de Deus. Aqueles que são justos viverão felizes para sempre, mas não aqui, não agora. Por isso, você tem que ter uma visão a longo prazo, que na verdade não é tão longa quanto você vê à luz da eternidade. Se você se encontrar ainda vivendo, trabalhando, lutando com um Nabal em sua vida, não perca a esperança, não desista. Se agarre às promessas de Deus, olhe para frente, olhe para o final da história e saiba que, do jeito de Deus, no tempo de Deus, Ele vingará todo o mal e todos os malfeitores. E Deus abençoará e recompensará você, se você tiver se refugiado nele. Enquanto isso, até chegarmos ao felizes para sempre, o que você faz? Você espera no Senhor. Você aprende sabedoria. Você suporta dificuldades e sofrimento às vezes. Você persevera. Mais uma vez, quero deixar claro que não estou dizendo que se você estiver em uma situação de abuso físico, você apenas diga: eu tenho que aguentar isso calada. Quando a lei está sendo quebrada, a lei de Deus está sendo quebrada, você deve envolver as autoridades ordenadas por Deus para ajudá-la. Mas muitas vezes a perseverança é apenas diante de outras coisas difíceis. Não é uma ameaça à vida, não ameaça a nossa saúde. É apenas difícil. São os humores das pessoas, são os temperamentos das pessoas, são as palavras grossas das pessoas, são os espíritos críticos das pessoas. O que você faz? Você sofre? Você espera no Senhor? Você aprende sabedoria e permite que Deus use sua vida para influenciar os Davis e os Nabais. Você não sabe quem será um Nabal e quem será um Davi? Quem vai responder e quem não vai? Alguns responderão como Davi fez ao seu apelo. Deus tinha um plano para a vida de Davi. Abigail fazia parte desse plano. Ela cumpriu o papel de uma mulher sábia e piedosa na vida de ambos os homens. Um homem se arrependeu e o outro não. Isso não era responsabilidade de Abigail. Sua responsabilidade era apenas ser a mulher que Deus queria que ela fosse na vida de ambos. Ao falarmos sobre uma contra-revolução de mulheres piedosas, sábias e bíblicas em nosso tempo, estamos falando de mulheres que respondem, pensam, confiam e agem como Abigail. São essas mulheres com seu espírito quieto e humilde, sua sabedoria silenciosa e sua confiança em Deus que, no final, mudarão este mundo. Nancy DeMoss Wogmuth tem nos conduzido pela história de Abigail. Essa personagem bíblica é um ótimo exemplo de lidar pacientemente com Nabais, pessoas insensatas.
Essa série baseada em sua história é chamada Abigail: Como Viver com Pessoas Difíceis na Sua Vida. Se você perdeu algum dos programas, pode ouvi-los em www.avivanossoscaracóis.com. Esta série tem gerado muitas perguntas boas. Vamos ouvir umas delas e obter alguns conselhos práticos de Nancy. Aqui está Karen, uma das mulheres em nossa audiência, ouvindo esta série conosco. Eu gostaria que você falasse mais sobre não orar para que Deus vingasse um casamento difícil, pedindo que ele matasse seu marido. Vemos nos Salmos muitas expressões de ódio. Estou apenas me perguntando qual é o equilíbrio entre ser convidada por Deus a compartilhar aquilo que você realmente está sentindo em seu coração, que você odeia essa pessoa ou algo assim, e ter a liberdade de expressar isso e a confidencialidade de sua caminhada com Deus, ao mesmo tempo que tenta não desenvolver ou abrigar um espírito vingativo. A pergunta que Karen acabou de fazer é uma que viria à sua mente ao ler o livro de Salmos. Lembre-se de alguns desses salmos. Estou pensando, por exemplo, no capítulo 10, onde Davi fala sobre coisas terríveis que pessoas más fazem. Ele se gaba de sua própria cobiça e em sua ganância amaldiçoa e insulta o Senhor. Em sua presunção, o ímpio não o busca. Davi fala sobre todas essas coisas que as pessoas más fazem. E então Davi diz: quebra o braço do ímpio e do perverso, pede contas de sua impiedade até que dela nada mais se ache. Versículo 15. Então no Salmo 11 ele diz: sobre os ímpios ele fará chover brasas ardentes e enxofre incandescente, vento ressecante é o que terão. Versículo 6. Esses são o que os comentaristas chamam de salmos imprecatórios, pedindo a Deus que traga seu julgamento sobre os malfeitores. Karen está perguntando: está certo sermos honestas e dizer ao Senhor: eu desejo que julgues esta pessoa? Parece ser o que Davi fez sob a inspiração do Espírito Santo nas Escrituras. Esses são gritos honestos. Acho que precisamos discernir o motivo do nosso coração. Qual é a minha razão para querer que Deus vingue os ímpios? Deus vai vingar os ímpios, mas eu estou querendo isso para que a minha vida possa ser menos miserável? Para que eu possa estar em uma circunstância e situação mais feliz? Meu objetivo é ser libertada e aliviada da pressão? Ou o meu objetivo é que Deus seja vindicado? Que as pessoas vejam que Ele é o justo juiz e vejam o Deus que Ele é. Me pergunto nos dias de atividades terroristas, por exemplo, como você ora por esses terroristas? Parte de você diz: bem, se você está sendo espiritual, você deve orar para que Deus os salve, para que Deus os traga ao arrependimento. Acho que Deus tem esse coração, Ele anseia por isso, e é correto orar por isso. Mas acho que também chega um momento em que você ora: Senhor, mostre que és Deus e castigue os malfeitores para a sua glória, para que as pessoas possam saber que tu não és um Deus para ser zombado. Se os terroristas estivessem sempre vencendo, então o mundo poderia dizer: quem é Deus? Eles poderiam cerrar os punhos diante de Deus, como tantos dos terroristas fazem, e dizer: não acreditamos em ti, não nos importamos contigo, tu não significas nada. Deus não julga a maldade. Se o seu coração ama a glória de Deus e anseia pela santidade de Deus, acho que é uma coisa certa dizer: Senhor, glorifique-se. E se isso significa que exercerás julgamento sobre os pecadores que não vão se arrepender, então eu quero que faças isso. Assim que você ora esse tipo de oração, é melhor examinar o seu próprio coração. Porque se tivermos áreas de pecado não arrependidas em nossas vidas, estamos dizendo: Senhor, me julgue. E não queremos a justiça de Deus, queremos a misericórdia de Deus. Precisamos da misericórdia de Deus. Não desejamos o julgamento de Deus sobre ninguém. Mas no livro do Apocalipse lemos: pois verdadeiros e justos são os seus juízos.
Há algo em nossos corações que, se amamos a glória de Deus e a sua santidade, deveríamos dizer: Senhor, não queremos que ninguém seja julgado, mas se os pecadores vão ser impenitentes, nós o honramos como um Deus de justiça que julga apropriadamente. Isso quer dizer que nós amamos, nesse sentido, o julgamento de Deus, porque amamos a Deus e amamos a sua santidade e queremos que Deus seja glorificado na vida daqueles que trabalham contra Ele. E às vezes isso acontece através do julgamento. Então, se você está orando por julgamento, certifique-se de estar examinando o seu próprio coração para não estar pedindo a Deus para julgar alguém por algo que você mesma merece julgamento. Ore com muito cuidado, com um coração e um olhar voltados para a glória de Deus. Senhor, quero que o teu reino governe neste mundo. Portanto, peço que todos que não se inclinam diante de ti se arrependam ou sejam levados a experimentar a sua ira. Aqui está outra coisa. Enquanto você ora pela mão julgadora de Deus, pode ser que esse julgamento seja um julgamento corretivo. Pode ser que as consequências do pecado desse Nabal, exceto a morte, Deus usará outras situações para levar essa pessoa ao arrependimento. A disciplina de Deus em nossas vidas nos leva ao arrependimento. O sofrimento pode nos levar ao arrependimento, se o nosso sofrimento for por causa do pecado. Então, às vezes, você está orando para que a mão corretiva de Deus, de julgamento, esteja sobre a vida de alguém. Orar pelo julgamento cataclísmico final, que é o que aconteceu com Nabal, eu acho, algo que geralmente não estamos em posição de fazer. Certamente, a longo prazo, oramos: Senhor, vindique a justiça e vença os malfeitores. Mas Deus sabe quando e como e de que maneira trará a maior glória para Ele. O coração é o cerne aqui. Sim, podemos ser honestas com Deus. Aliás, se você realmente sente esse ódio em seu coração em relação ao seu marido ou a esse Nabal em sua vida, seja honesta com Deus, mas não justifique seu ódio. Quando você está sendo honesta, o que está fazendo, nesse caso, é confessar como pecado sua atitude errada em relação a essa pessoa. Sim, confesse a Deus os seus sentimentos, mas faça-o com um coração arrependido. Senhor, há uma raiz de amargura em meu coração. Sim, eu guardo rancor contra essa pessoa. Eu desejei que tirasse a vida dele ou dela. Deus, isso é tão orgulhoso e errado da minha parte. Eu não estou no teu lugar. Eu não tenho o direito de fazer justiça com as próprias mãos ou desejar vingança para essa pessoa. Tu sabes o que é certo. Tu és um Deus justo. Dá-me um coração de compaixão, ternura e amor e desejo de que aquela pessoa se acerte contigo. Às vezes eu me pergunto quantos corações de maridos ou chefes, amigos, ex-amigos, ex-parceiros Deus mudaria e amaciaria, atraindo-os a Ele, se houvesse uma esposa ou uma pessoa em sua vida que se dedicasse a interceder por ele para a glória de Deus e pelo bem de Deus, e se preocuparia mais com Deus sendo glorificado do que com qualquer outra coisa. Às vezes, se alguém realmente te machucou, você não quer que eles se arrependam. Você não quer que eles se acertem com Deus. Sejamos honestas. Se a verdade for dita, você quer vê-los sofrer, porque eles te fizeram sofrer. Aí é onde temos que ser honestas sobre nossos próprios corações e dizer: Senhor, eu realmente não quis que essa pessoa se arrependesse. Eu só queria que ela fosse punida mesmo. Eu percebo que essa é uma atitude errada do coração. Sua misericórdia triunfou sobre o julgamento em minha vida e quero que a tua misericórdia triunfe sobre o julgamento na vida dessa pessoa. Quero que essa pessoa traga glória a ti.
É por isso que quando você ora por seus filhos ou seu cônjuge, ou quem quer que seja que não esteja seguindo a Cristo, você tem que pedir a Deus para revelar o que está no seu coração. Qual é o motivo do seu coração? Você quer apenas ser libertada e aliviada dessa dor? Nesse caso, você permitiu que essa pessoa se tornasse um ídolo em sua vida? Ou você quer que Deus seja adorado? Deus merece ser glorificado por aquele filho rebelde, ou marido, ou ex-parceiro, ou quem quer que seja. Deus merece ser glorificado por essa pessoa. Então você diz: Senhor, quero que Tu sejas honrado, quero que Tu sejas glorificado. Seja o que for necessário na vida dessa pessoa, estou disposta a recuar, tirar minhas mãos, não tentar resgatar essa pessoa daquilo que Tu estás fazendo na vida dela e a deixá-lo agir. Muitas de vocês são mães. É difícil orar e querer dizer isso. Mas se você ama mais a glória de Deus do que sua própria carne e sangue, provavelmente chegará um momento em que terá que orar assim. Nancy DeMoss Wolgemuth tem oferecido passos práticos sobre como viver com e orar por alguém que tem feito escolhas insensatas. Ela tem refletido sobre a história bíblica de Abigail, presa entre um marido tolo, Nabal, e um guerreiro irado, Davi. Adquira ainda hoje o livro Abigail, Vivendo com as Pessoas Difíceis da Sua Vida. Você pode encontrá-lo no nosso site www.avivanossoscaracóis.com. Esta série sobre Abigail e como viver com uma pessoa insensata está alcançando ouvintes em muitas situações dolorosas diferentes. Vamos obter mais conselhos práticos sobre como aplicar este ensinamento nos próximos episódios. Eu garanto que Abigail passou por um processo, vivendo em um mundo difícil, em um casamento difícil. E isso fez parte do que a tornou uma mulher de Deus, sobre a qual estamos falando agora, milhares de anos depois, e dizendo que queremos ser como ela. Queremos ser como ela, mas não queremos passar pelo que ela passou. Não estou dizendo que devamos orar: Senhor, dê-me um casamento difícil para que eu possa ser como Jesus. Este não é o ponto. O ponto é que existem coisas difíceis na vida. Talvez seja seu casamento, talvez seja em outra área. Seja o que for, você pode confiar que Deus quer usá-la para fazer de você uma mulher que usa de discernimento e sabedoria em todas as suas ações. Segunda-feira será o último episódio dessa série. Nossa oração é que o Senhor te dê sabedoria, como Ele deu a Abigail, para lidar com as pessoas insensatas e difíceis ao seu redor. Tenha um final de semana abençoado. Aguardamos você aqui no Aviva Nossos Corações. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revival Hearts, com Nancy DeMoss Wolgemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.